Joaquim e Ana, a história incrível dos pais da Virgem Maria. Quem foram eles? Quais foram os desafios e quais foram os milagres que marcaram as suas vidas? E como eles se tornaram os pais de Maria, a mãe de Jesus? Então, fica conosco aqui e descubra todos esses detalhes dessa história que é surpreendente, baseada em antigos textos e também tradições apócrifas. Eu sou João Cláudio Rufino, sou católico, doutor em teologia bíblica, também professor na faculdade de teologia. Dou aula para os seminaristas de várias dioceses, congregações, para futuros padres e também futuros diáconos da nossa igreja há pelo menos 10 anos e sou também formador de pregadores, isso mesmo, e ajudo milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil a aprimorarem as suas pregações e se tornarem verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Antes da gente começar, eu quero lembrar que você tem que se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, comentar as suas impressões, as suas dúvidas, outros temas que você gostaria que esse canal abordasse no âmbito da Bíblia, ok? A sua participação é fundamental, tá? Para que a gente possa, inclusive, trazer mais conteúdos aqui como este no canal. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa importante. Dentro dos evangelhos canônicos, quais são? Mateus, Marcos e Lucas. Também o evangelho de João. São os 4 evangelhos que estão dentro da nossa Bíblia. Os pais de Maria, Joaquim e Ana, não aparecem. Professor, em nenhum momento, Joaquim e Ana vão aparecer como figuras centrais em tradições apócrifas, beleza? Especialmente no chamado proto-evangelho de Tiago, que em algum momento fez parte do cânon bíblico, mas depois foi tirado. É um texto datado do século II depois de Cristo e ele vai sim trazer essas figuras e vai dar um destaque para a santidade e também para a virgindade de Maria. Um detalhe muito interessante. E é dentro desse contexto, dentro dessa narrativa, que ele fornecerá informações muito interessantes, bem detalhadas também, sobre Joaquim e Ana. De acordo com esse texto, Joaquim e Ana eram judeus muito piedosos que viviam sob a vergonha de não poderem ter filhos. E aí eles fizeram orações fervorosas e essas foram atendidas. Apareceu um anjo a Joaquim, primeiramente, anunciando que Ana conceberia uma filha, o nome dela seria Maria, e ela seria grandemente abençoada e dedicada ao serviço do Senhor desde a sua infância. Isso está no capítulo 2 do proto-evangelho de Tiago, dos versículos 1 até o 14. Ana, diz o texto, estava num momento de tristeza profunda. Uma tristeza, uma angústia grandiosa, quando o anjo apareceu para ela. Só que o texto fala que o anúncio se deu quando Joaquim, depois de receber o anjo, se retirou em oração no deserto. Isso está no capítulo 3, lá nos primeiros 2 versículos do proto-evangelho de Tiago. Então ele se retirou, orou, o anjo então nesse momento apareceu a Ana, beleza? Aí o proto-evangelho narra que Joaquim, nesse deserto, jejuou profundamente, né? E se colocou em oração muito profunda. É interessante porque esse é um paralelo, pessoal, com outras narrativas bíblicas. Narrativas, por exemplo, como a de Sara, esposa do grande Abraão, também Ana, que foi a mãe de Samuel. E é interessante porque o autor do proto-evangelho de Tiago, muito provavelmente, usou essas narrativas como paralelo para realçar essa natureza milagrosa, providencial do nascimento de Maria. Bom, a importância de Joaquim e Ana dentro desse texto também vai ser destacada por uma decisão que eles vão tomar. Ou seja, eles quiseram dedicar Maria ao templo
exatamente quando ela tinha 3 anos de idade, e lá, segundo esse texto, ela teria vivido até a sua puberdade, sendo alimentada por anjos, preservada na sua pureza. Isso está no capítulo 6 do proto-evangelho de Tiago, dos versículos 1 a 8, e posteriormente, inclusive, todas essas narrativas do proto-evangelho de Tiago influenciaram outras obras apócrifas que circularam bastante nos primeiros séculos do cristianismo. Existe uma obra que foi influenciada, que é a história de José o Carpinteiro, depois um outro texto, que é um evangelho apócrifo, pseudo-Mateus, assim chamado. Depois existe ainda um evangelho árabe da infância do Salvador. Todas essas obras fizeram uma adaptação do proto-evangelho de Tiago e expandiram as narrativas relacionadas a Joaquim, Ana e Maria. Fato é que o legado de Joaquim como pai de Maria e Ana, sua mãe, foram deixados para esse cristianismo primitivo. E é interessante porque eles foram entendidos como exemplo de fé, exemplo de obediência a Deus. Olha que dado interessante. E neste sentido, o processo tradicional que ficou a respeito desses dois foram essas tradições ligadas à fé deles, a essa obediência, como eu falei. A gente, nesse sentido, não tem como afirmar que as histórias todas narradas por esses apócrifos são histórias verdadeiras, histórias realmente factuais, tá? Não dá. Inclusive, é importante dizer que esses textos não foram levados em consideração depois de um tempo como palavra de Deus, se tornando então textos apócrifos. Sobretudo eu estou falando aqui do proto-evangelho de Tiago. Então, fica na tradição os nomes Joaquim e Ana, beleza? Mas as histórias acabam se perdendo nesse sentido como histórias mais possivelmente fictícias do que qualquer coisa. O exemplo de fé, o exemplo de obediência a Deus, tudo isso permanece. Gostou dessas curiosidades? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar também as suas reflexões aqui nos comentários. A sua participação é essencial para a gente continuar explorando essas histórias incríveis relacionadas de alguma forma às Sagradas Escrituras. Beleza? Deixa aqui então like, comentário, até o próximo vídeo. Valeu!